Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 8 de dezembro de 2024. Nosso domingão de última rodada do Brasileiro. Bom, tropa, domingo amanhã, né? Um dia que tem alguns jogos interessantes, mas, é claro, o grande foco aí está sendo na última rodada do Brasileirão, com ainda uma briga pelo título e também briga contra o rebaixamento, né? São 4 times aí lutando contra o rebaixamento na última rodada e tá pegando fogo. Só antes da gente começar, né, aproveitando aí falar sobre pegando fogo, estão abertas as vagas do meu grupo VIP, tá? A nossa última promoção que a gente vai fazer. Como já falei com vocês, né, em breve, daqui a um tempinho, eu vou estar encerrando minhas atividades como influenciador de aposta, tanto aqui no YouTube, no Instagram eu já parei, né? E quem quiser continuar comigo, quem quiser ainda continuar recebendo aí minhas melhores dicas, o grupo VIP é essa opção. Até por isso, né, um grupo que vocês chamam de vitalício, um grupo que não precisa renovar plano, você vai pagar aí uma vez só e vai ficar aí um tempo comigo. Tá super baratinho, tá saindo aí a 12 de 14,68, né? Se for pagar à vista tá 157, se eu não me engano, mas pode parcelar em 12 vezes e vai ficar aí bastante tempo recebendo as minhas dicas, tá bom? E lembrando que quem comprar agora, né, vai concorrer a uma moto 0 km, uma CG 160 ou então a um iPhone 16 e os dois você pode trocar por Pix, caso não queira o prêmio. Beleza? Só clica então no link que está aqui embaixo, garante a sua vaga, né? São vagas limitadas, então pode ser que na hora que você clicar nem dê mais para comprar, então faz o teste, clica aí, vê se ainda tem vaga aí, marcha. Valeu? Vamos ficar aí bastante tempo juntinhos. Vamos embora então, vamos começar para o que interessa. Vambora, 9 horas da manhã, Campeonato Escocês, tem um jogo do Rangers contra o Ross County. Aqui é poucas ideias, né? Rangers para vencer, é um grande time na Escócia, apesar de não fazer uma grande temporada, tá bem longe do Celtic, tá 11 pontos já atrás. Vai ser difícil aqui brigar pelo título, mas pelo menos tem que garantir uma segunda posição para buscar aí uma vaga numa grande liga europeia. Né? Vai pegar o Ross County, que é um time aqui 8º colocado, em 15 jogos ganhou apenas 3, é um time muito mais fraco, em 15 jogos fez apenas 12 gols. É menos de um gol por partida e sofreu 27, são quase 2 gols sofridos por partida. É jogo para o nosso Rangers da massa ganhar, tá? Ainda mais que o Celtic joga hoje, tem um jogo tranquilo, é importante para o Rangers aqui somar esses 3 pontinhos. 11 horas da manhã, Campeonato Inglês, jogo do Leicester City contra o Brighton. E aqui é o seguinte, vou falar de novo com vocês, já é a 3ª vez seguida que eu falo sobre o Leicester jogando em casa. Leicester jogando em casa marcou gols em todos os jogos, independente do time que pegou, Chelsea, os times grandes aí, ele sempre cravou o golzinho dele, tá? Só que ele sempre leva gol também, então é um time que bateu ambas marcas em quase todos os jogos em casa, quase todos ou todos, não sei se foi um que não bateu, mas sim, tem sido uma estatística bem legal de buscar, né? No último jogo bateu no último lance praticamente, mas bateu. O Leicester aqui trocou o treinador, eu não sei se vocês acompanharam, mas entrou o Ruud van Nistelrooy, grande ídolo do Manchester United, estava lá inclusive ali como um auxiliar técnico e chegou para o Leicester e já começou vencendo o primeiro jogo por 3-1 e a torcida está empolgada, hein? Do outro lado pega o Brighton que estava bem, né? Tá aqui na parte de cima da tabela, mas acabou tropeçando no último jogo, então vai vir aqui com sangue nos olhos para essa partida. Em 14 jogos o Brighton fez 23 gols e sofreu 20, é uma média muito legal, se a gente somar aqui dá 43 gols em 14 jogos, daí média de mais de 3 gols por partida. Do outro lado o Leicester que está lutando contra o rebaixamento, em 14 jogos fez 19 gols, mas sofreu 28, tem média de 2 gols sofridos por partida. Vamos lá, para botar no bilhetinho, suave, lutando contra o rebaixamento, contra o time ali lutando na parte de cima da tabela, 2 golzinhos, 1,20 para completar o bilhete, vou meter tua duplinha, marcha. Porém, quem quiser ser um pouquinho mais ousado, pela 3ª vez seguida aqui eu vou indicar esse ambas marcam. Eu gosto. Se mantiver, né, a estatística do Leicester em casa, tem tudo aí para a gente ver saindo esse ambas marcam. Beleza? Principalmente o Leicester que cravou gols em todos os jogos, tem média de 2 gols aí sofridos por partida. 11 horas da manhã também eu tenho um bom jogo aqui. Eu gosto de gols, mas eu vou ser sincero, o que o Arsenal voltou a jogar, o Arsenal é favorito e essa odd de 1,60 é legal para essa vitória dele. Para quem quiser ir um pouco mais conservador, dá para ir com empate anula, vai estar pagando em torno de 1,25 a 1,30, é uma cotaçãozinha que você pode meter uma duplinha, vai estar com o favorito e resguardado pelo empate. Eu gosto
desse empate anula aqui para o Arsenal, mas eu vou ser sincero que essa vitória me pega pelo que eles vêm jogando. Ganhou do Manchester United assim, com uma facilidade absurda, meteu 4 no Sporting. O Arsenal voltou, né? Muito por conta da volta do Odegaard, que é o... Ele joga com a 8, mas é o camisa 10 do time. O tempo que o Odegaard ficou machucado, o Arsenal não conseguia ganhar de ninguém. O Odegaard voltou, já começou aí a sapecar geral, e eu acredito nessa vitória do Arsenal. Porém, é um jogo fora de casa, o Fulham é um adversário difícil, tem um grande ataque aí, o Fulham. Eu gosto também desse cenário de 2 golzinhos aqui, pagando 1,25, para mim tá super legal para meter uma duplinha nesse 2 golzinhos. O Fulham vem marcando gol nos últimos 10 jogos, mais de 1,5 gol nos últimos 8. O Arsenal vem de mais de 1,5 gol nos últimos 5. E nos últimos 4, o Arsenal vem marcando 2 ou mais gols. Tá? Então, um cenário bem legal. Cris, gosta desse ambas marcam? Gosto porque o jogo é fora de casa. Mas vou ser sincero, essa defesa do Arsenal é chata, hein? Essa defesa do Arsenal é chata. Mas o ambas marcam não cai mal, não. A 1,80 não cai mal, não. Seguindo aqui, 1h30 da tarde, eu tenho Tottenham contra Chelsea. Um clássico londrino. Né? Para quem não sabe, Chelsea e Arsenal odeiam Tottenham. Parece bobeira, né? Se você olhar assim, Londres, qual o maior clássico? Arsenal e Chelsea? Não é. É Arsenal e Tottenham e Chelsea contra Tottenham também. As duas equipes, já estive lá na Inglaterra algumas vezes, principalmente em Londres, foi o lugar que eu mais fui da Europa inteira, e eu falo com propriedade que tanto um time quanto o outro se unem aqui contra o Tottenham. É impressionante. Mas vamos embora. Inclusive, em qualquer jogo que você for do Chelsea, eles, antes de começar a partida, vai vir uma musiquinha. Não, aí vem We hate Tottenham, Chelsea. Tipo, nós odiamos o Tottenham, Chelsea. Todo jogo, irmão, pode ser Chelsea e o time da 4ª divisão. Eles vão cantar que odeio o Tottenham. É impressionante. Mas, falando de jogo, o que eu gosto aqui? Eu gosto desse Chelsea. O Chelsea está jogando bola, o Chelsea está praticando o esporte chamado futebol. Então, para mim, ainda mais o Tottenham, cara, tá ligado? Esse é o pior time que existe para apostar esse Tottenham. Um jogo mole contra o Lanterna, ele perde de 2-1 e depois ele mete 4-0 no City fora de casa. É impressionante, né? Esse Tottenham aqui. Eu gosto de gols, tá? Prioritariamente, são 2 times muito bons para gols, embora esse último jogo do Tottenham tenha sido apenas 1-0. Mas foi muito mais falha das oportunidades do que um jogo ruim. Tanto que se a gente for tentar buscar esse 1,5, não dá. 1,10. É um jogo para 2,5, ou então é um jogo para ambas as equipes marcam. Eu gosto mais desse ambas marcam, porque é muito difícil o Tottenham não fazer um gol em casa. Tem um grande ataque ali com o Son, com o Solanke, com o Kulusevski, que tem jogado muita bola. E do outro lado eu tenho o Chelsea. Chelsea que, brigando aqui na parte de cima da tabela, é o segundo colocado no momento, né? O Liverpool joga hoje, o City joga hoje também. Pode ser que você esteja vendo aqui o vídeo. O City ganhou do Crystal Palace e assumiu a 2ª posição, mas o Chelsea, ele vem bem, né? Liderados aí por Cole Palmer. Bom Chelsea, bom time do Chelsea. E é difícil o Chelsea não marcar gols. E vou ser sincero aqui, eu gosto desse dupla chance do Chelsea aqui 1,40, hein? Pô, é porque o Tottenham é o jogo que tu fala assim, caraca, o Chelsea tá voando. O Chelsea vai ganhar do Tottenham. Aí é o jogo que vai lá e o Tottenham ganha, né? Porque tudo que tu aposta no Tottenham em resultado é o contrário que acontece. Impressionante. Por isso que eu prefiro gols. Mas, eu vou ser sincero, o momento que as duas equipes estão vivendo, o Chelsea tá bem. O Chelsea tá bem. E agora vamos para o que interessa, né? Vamos para o que eu sei que você veio aqui buscar, que é o Campeonato Brasileiro, última rodada. Eu sei que a gente tem alguns outros joguinhos aqui que podem ser interessantes. Tem o jogo da Fiorentina aqui contra o Cagliari, né? Fiorentina voando, o De Gea pegando tudo, é favorito em casa. Eu tenho o jogo do Galatasaray, que é favorito mesmo jogando fora de casa, tá pagando 1,40. Eu tenho o jogo do CSZ contra o Ajax, que é um jogo muito bom para gols. Então pode ser um jogo legal aqui para 1,5, tá? Vocês têm reparado que eu tenho até falado os vídeos um pouco menos de times do que eu costumava falar. Às vezes o vídeo durava 40 minutos, 1 hora, mas agora eu estou filtrando o máximo aqui, tá? O máximo do máximo, para a gente ter jogos mais objetivos, né? Não adianta nada, às vezes, eu falar de um jogo, de um time que vocês nem conhecem, está pagando 1,20, por exemplo. Eu prefiro falar jogos aqui que eu considero mais interessantes. Eu só preciso acertar a mão no bilhete do canal. É impressionante.
Eu pego um dia como ontem, que acertei todos os jogos, só errei do PSG, perdão. Né? Até o ambas do Milan, eu mandei no grupo VIP, o ambas do Milan bateu, o ambas do jogo lá da Arábia bateu, só não bateu o PSG. Aí qual que tava no bilhete? O PSG. É brincadeira, né? É brincadeira. Igual também antes de ontem, o jogo do Tottenham. Enfim, eu preciso acertar a mão no bilhete do canal. Mas se você fosse pegar por proporção, a gente aí, sei lá, se eu deixo 10 palpites, a gente acerta 8, tá ligado? Graças a Deus aí, continuamos fazendo um trabalho bem legal e a sua presença aqui é muito importante. Não à toa, temos aí mais de 80% de lucro no grupo VIP nos últimos 4 meses, lembrando que o link tá aqui. Mas vamos lá, né, tropa? Vamos para o que interessa. Vamos pro Brasileirão. Última rodada. Tem jogos que valem, tem jogos que não valem. Vamos primeiro pro que vale. Sem enrolação, vamos embora. Briga pelo título, pra mim tá definida, tá? Pra mim o Botafogo é campeão. Botafogo joga com São Paulo no Engenhão. Botafogo precisa apenas de um empate para ser campeão. Mas pra mim o Botafogo ganha o jogo. Muito porque o Zubel Dias já declarou que o São Paulo vai todo reserva, todo. Já encerrou a temporada, não quer dar o título pro rival, obviamente, né? O São Paulo é o único tricampeão brasileiro consecutivo. Se o São Paulo ganhar do Botafogo, ele vai deixar o Palmeiras se igualar a ele, né? Ele vai perder essa exclusividade. Então aqui, para mim, o São Paulo não vai fazer nenhum esforço contra o Botafogo. E vou ser sincero, ainda que fizesse todo o esforço do mundo, não ganha do Botafogo fora de casa. Não ganha. O outro jogo que eu tenho aqui envolve o título e o rebaixamento. Depois eu volto no Fluminense, mas focando aqui no Palmeiras. É jogo pro Palmeiras ganhar o Fluminense. É muito mais time, o Fluminense tá jogando nada. Para mim o Fluminense não vai cair, eu vou explicar para vocês porque eu acredito que o Fluminense não vai cair, mas não por conta dele. Eu acredito que vai ser mais por conta dos outros. Dentro de casa, o Palmeiras vai lotar o estádio. O Palmeiras, para mim, ganha, porque independente de acreditar no São Paulo ou não, ele tem que fazer a parte dele. Já pensou por algum motivo o São Paulo ganha o jogo e o Palmeiras não foi campeão porque ele não acreditava que o São Paulo podia ganhar? Tipo assim, não quis fazer a parte dele? Então, para mim, o Palmeiras fazendo a parte dele tem muito mais time que o Fluminense, tem tudo para ganhar do Fluminense também. Até porque tem o Estevão aí que tá brigando pela artilharia do campeonato, e eu gosto desse Palmeiras. O outro cenário que eu gosto também para esse jogo é o cenário de 2 gols, porque dependendo de como tiver o jogo, o Fluminense estiver sendo rebaixado, o Fluminense ele vai para cima com tudo, vai acabar tornando o jogo muito aberto, e esses 2 gols me pegam bastante. Tá? Então esses 2 cenários para essa partida, tanto o Palmeiras vencendo, quanto 2 gols no jogo, eu gosto. Vamos partir agora para o rebaixamento, que das brigas aí depois do título, para mim, na verdade, é a melhor briga do rebaixamento, porque já está definido. O Fluminense pega o Palmeiras, né? Já falei sobre o jogo, agora vamos só entender como está a zona do rebaixamento. O Fluminense tem 43 pontos, o Paranaense tem 42, o Bragantino tem 41 e o Atlético Mineiro tem 44. Esses 4 times aqui têm chance de cair. O Atlético Mineiro, sim. Qual a chance do Atlético Mineiro cair? Vou falar para vocês. O Fluminense empatar com o Palmeiras, vai passar o Atlético Paranaense no número de vitórias, tá? Vai empatar em pontos, vai passar o número de vitórias. O Bragantino ganhar o Criciúma e o Atlético Paranaense ganhar do próprio Atlético Mineiro, que é um confronto direto. Nesse caso, o Galo, de finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores, pode cair. E para esse resultado acontecer, o primeiro resultado é o Bragantino ganhar do Criciúma. Para mim, o Bragantino ganha do Criciúma. Por quê? Não porque o Bragantino é muito bom, mas porque o Criciúma já falou que está rebaixado, já os principais jogadores do time já liberou, vai ter que mesclar com o Sub-20 no último jogo, só vai viajar o reserva e Sub-20, vai ter Sub-20 titular. Então o Criciúma assim, não está nem aí para esse jogo, vai meio que, não digo para ajudar o Bragantino, mas vai lá Bragantino. E o Bragantino em casa, torcida vai lá, né, para evitar o rebaixamento. Contra um time ali Sub-20, pô, desculpa, é Bragantino para ganhar. Tá no Bragantino não ganha esse jogo aqui, ele merece ser rebaixado com todas as forças. Bragantino, é bom tu se informar por conta dessas declarações. Claro que futebol tudo pode acontecer, mas tu saber que um time vai enfrentar um time todo reserva Sub-20, principalmente Sub-20, que é uma diferença muito grande, a margem de tu ganhar com o Bragantino é muito grande. E o outro jogo aqui, que para mim esse jogo, para mim o Fluminense não ganha do Palmeiras e para mim o Bragantino ganha do Criciúma. Então o jogo que define o rebaixamento para mim é esse. Para mim esse é o jogo que define o rebaixamento. O Atlético Mineiro não ganha há, 14 jogos, 15 jogos, eu não lembro. Demitiu o Milito, né, para a última rodada.
e pega o Furacão. Para mim, o Fluminense não vai ser rebaixado, porque para mim o Furacão não ganha do Atlético Mineiro. Tá? Para mim o Furacão não ganha do Atlético Mineiro, vai estar com ânimo renovado, sem treinador, né, com outro cara. Só que tem um problema aqui pro Fluminense. Se o Fluminense perder pro Palmeiras, o Atlético Paranaense, e analisando que o Bragantino tem tudo para ganhar do Criciúma, o Furacão precisaria de apenas um empate contra o Galo. Tá? Então, dependendo de como tiver o jogo lá do Fluminense, a gente pode ter um jogo de compadre aqui, que o empate salva os dois. Então, temos que tomar cuidado com isso. Tá? Dependendo dos resultados, um empate salvaria os dois, e nenhum dos dois vai querer forçar a perder o jogo e acabar sendo rebaixado. O que me interessa nesse jogo? Me interessa dependendo dos outros resultados. Vamos supor que o Fluminense está empatando com o Palmeiras. O Fluminense está empatando com o Palmeiras, o Bragantino está ganhando. E se um jogo empatado, rebaixa o Furacão. Correto? Porque o Fluminense está um ponto na frente, o Fluminense empatando, o Furacão empatando. O Furacão continua atrás do Fluminense por um ponto que está sendo rebaixado. E aí ele vai ter que ir pro desespero. E aí ele vai ter que buscar o jogo. E aí a gente vai ter um cenário aberto. Até porque se o Furacão ganhar, aí rebaixaria o Atlético Mineiro. Dito isso, resumindo para vocês, é porque a última rodada a gente tem que dar todos os detalhes. Eu me envolveria nesse jogo se uma das equipes estivesse sendo rebaixada e precisasse de um gol para se livrar. Por exemplo, esse cenário, né, do Fluminense empatando, esse jogo aqui empatado, o Furacão precisaria de um gol, então buscaria mais um gol no jogo, né, ou buscaria o primeiro gol na partida, se tiver 0-0, ou então se o Furacão estivesse ganhando, esse resultado estivesse rebaixando o Galo, aí o Galo precisando do empate, daí eu buscaria um gol no jogo. Esse jogo eu só mexeria nisso, tá? Buscar mais um gol, dependendo de como está o cenário. Porque é um típico jogo com cara de camaradagem, jogo de compadre. É a cara desse jogo, principalmente se o Palmeiras estiver aberto, por exemplo, 2-0 no Fluminense. Tá? Então, é a cara desse jogo acontecer isso. Beleza, fechamos então título, fechamos rebaixamento e agora vamos para Libertadores. Tem um jogo muito legal aqui que parece que não vale nada, mas vale muito, que é o jogo do Flamengo, e a gente já vai falar sobre ele. Libertadores, Bahia e Atlético Goianiense. Ou melhor, pré-Libertadores. O Corinthians já está garantido. O Bahia, ele precisa ganhar do Atlético Goianiense, que é um dos piores times do campeonato. Ganhando o Atlético Goianiense em casa, já garante vaga na pré-Libertadores. O Cruzeiro não consegue passar. Dito isso, Bahia para ganhar. Se não ganhar do Atlético Goianiense em casa, irmão, aí não merece nem para a Sul-Americana. Aí seria uma vergonha muito grande. Por isso que o Bahia vai ganhar. E eu estou fechado para o Bahia ganhar esse jogo. O outro time que disputa a pré-Libertadores é o Cruzeiro. O Cruzeiro joga contra o Juventude. O Juventude aqui está lutando por uma vaga na Sul-Americana. Porque se o Galo ganhar o jogo, e Fluminense ou Furacão ganharem, o Juventude pode ficar fora da Sul-Americana. Não pode mais ser rebaixado, mas pode ficar fora da Sul-Americana. Então, dentro de casa, é claro que o Juventude vai querer disputar um torneiozinho internacional. Temporada que vem, eu acredito que não vai entregar para o Cruzeiro. Dito isso, pode ser um jogo legal para 2 gols, porque eu tenho o Cruzeiro que precisa ganhar de qualquer jeito. Vai que o Bahia empata, né? O Cruzeiro tem que fazer a parte dele. E do outro lado, eu tenho o Juventude que também não quer perder, porque pode acabar ficando fora de uma competição internacional, querendo ou não, dar um dinheirinho pro clube. Tá? Então pode ser um jogo legal para 2 gols. Particularmente, eu não colocaria esse jogo no bilhete, não. Mas quem quiser acrescentar aí um bingão do Brasileirão, para mim esse mais de gol e meio fica forte para esse jogo. Times que buscam a Sul-Americana, além do Juventude, tem o Grêmio. Também é mais um jogo que eu não me envolveria, tá? Grêmio e Corinthians. O objetivo do Grêmio aqui é se manter na Sul-Americana. Ele tá com o mesmo ponto do Juventude, então é a mesma coisa. Se o Grêmio perder aqui e o Juventude empatar, o Atlético Mineiro ganhar, o Fluminense ou o Furacão ganhar também, 2 desses 4 times aqui ganharem, ele já tá fora. Então, pode ser interessante alguma coisa pro Grêmio. O Corinthians já tá garantido na pré-Libertadores. Particularmente, não vou me envolver, não. O Corinthians vai titular, né? O Yuri Alberto quer ganhar como artilheiro do Brasileirão. Mas eu tô fora. Se fosse me envolver alguma coisa para um bingo, também me envolveria em gols. Porque eu tenho de um lado um time que quer ter o artilheiro e vai titularzão, e do outro lado o time que quer pelo menos manter a Sul-Americana. Agora vamos para o jogo que eu falei que não vale, mas vale.
É o jogo do Flamengo e Vitória. O que eu tenho aqui, tropa? A despedida de Gabigol. O último jogo de Gabigol com a camisa do Flamengo. Ele que aí depois do Zico é o maior ídolo da história do Flamengo, que tem mais título disparado, que mais decidiu títulos principalmente, gols em finais. Podem falar o que falar do Gabigol. Jogou mal um ano e meio aí, mas o cara carrega o título do Flamengo. Então chega na final, o cara carrega. E mais uma vez aí esse ano mostrou isso. Dito isso, tropa, tá pagando 2 por um gol do Gabigol. Pra mim tá completamente errado, porque é aquele típico jogo. A torcida já lutou, já estourou os ingressos já. A torcida vai lá, é despedida do maluco. Tu não acha que o time vai jogar em função dele fazer um gol, né? Eu podia até falar, pô, o Gabigol de repente fica no banco, entra. Mas conhecendo o Felipe Luiz, que jogou com o Gabigol, obviamente ele vai botar o Gabigol de titular ali pra ter a despedida dele, né? Já foi poupado contra o Criciúma pra chegar inteiro pra esse jogo aí. E vai ser um jogo de despedida, um jogo festivo e tem tudo aí pro Gabigol cravar, tá? Um pênalti, alguma coisa. E eu acredito que o Flamengo ganhe o Vitória também. Por mais que o Vitória esteja bem, jogo de despedida eu acredito que o Flamengo vai levar a sério e deve ganhar o Vitória. Jogos que não valem nada, Cuiabá e Vasco. O Cuiabá já tá rebaixado e o Vasco tá na Sul-Americana, né? O Vasco deu mole, inclusive contra o Atlético Goianiense, que empatou em casa, poderia ter ganho. Estaria com 49 pontos lutando aqui pela pré-Libertadores. O Vasco tem chance ainda se o Cruzeiro não ganhar. O Cruzeiro não ganhar do Juventude, aí tudo bem, mas o Bahia tem que perder pro Atlético Goianiense e o Vasco ganhar. Só que aí tá o problema. O Vasco tem saldo, o Bahia tem saldo de -2 e o Vasco tem saldo de -14. Então o Vasco meter uns 12-0 no Cuiabá, aí o Vasco vai para a Libertadores, tá? Não vai acontecer. E para finalizar, o último jogo, Fortaleza Internacional, não vale nada também, né? As duas equipes já estão garantidas na Libertadores, na fase de grupos. Aqui seria uma briga pela 4ª colocação para ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, particularmente também para mim não vale o dinheiro. Então, resumindo, para mim jogos que eu não colocaria meu dinheiro, a não ser que eu fosse botar num bingo aí, para brincar, mas Cuiabá e Vasco não vale nada, Fortaleza Internacional não vale nada, Grêmio e Corinthians praticamente não vale nada, são jogos que eu não me mexeria. Bahia deve ganhar, Flamengo deve ganhar, mas principalmente gol do Gabigol, Bragantino deve ganhar do Criciúma com o Sub-20, Botafogo deve ganhar com o São Paulo, do São Paulo que vai com o time reserva, como eu falei, até se fosse titular devia ganhar também. Palmeiras para mim ganha do Fluminense, e aí a grande briga vai ser entre Galo e Furacão, para mim é o jogo mais decisivo do campeonato. Beleza, tropa? Então é isso, fechamos nossos jogos do domingão. Tá? Que seja um dia aí muito bom pra gente, se Deus quiser. Lembrando que o link do grupo tá aqui, aproveita. Só aí 157 vai dar 12 de 14 reais, alguma coisa. Dá menos 50 centavos por dia. Menos 50 centavos por dia, não compra nenhum café com isso. Tá ligado? É a tua oportunidade aí de ficar comigo por muitos anos, recebendo minhas melhores entradas. E também vai concorrer a uma moto e um iPhone que você pode trocar por Pix depois. Fechou? Então é isso, nos vemos amanhã. Tamo junto, me dá fé. Pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Botafogo para ganhar do São Paulo. E segundo jogo, Bragantino para ganhar do Criciúma. Essa nossa duplinha deu total de 177 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, me dá fé pra cima.